O presidente Jair Bolsonaro disse que, se o Congresso aprovar o excludente de ilicitude na garantia da lei e da ordem, determinado tipo de protesto, comparado por ele a atos de terrorismo, deixará de existir. Segundo Bolsonaro, o Congresso é quem vai decidir se isso vai acontecer. Abro aspas. O parlamento é quem vai dizer se quer que a gente venha a combater esses atos terroristas ou não. Fecho aspas. Na semana passada, o presidente enviou ao Poder Legislativo um projeto de lei que garante o excludente de ilicitude a agentes de segurança pública durante operações de GLO. O excludente de ilicitude é um dispositivo que abranda penas para agentes que cometerem excessos sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A iniciativa enfrenta forte resistência na Câmara dos Deputados. Vai lá, Josias. É preciso definir com muita clareza o que é o excludente de ilicitude, essa ferramenta que o Jair Bolsonaro quer usar para conter manifestações. No português das ruas, trata-se de uma licença que o presidente deseja conceder, com o aval do Congresso, a policiais e militares para matar. Dizia-se que esse mecanismo seria útil no enfrentamento de criminosos, mas no instante em que as ruas fervem aí em diferentes países da América Latina, o Bolsonaro admite que enxerga o excludente de ilicitude como algo útil para lidar com protestos de esquerda. O presidente é um personagem paradoxal. Ele foi militar durante 14 anos, evoluiu de cadete até capitão. Durante a ditadura, ele foi expurgado do Exército por indisciplina, depois de puxar ali 15 dias de cana. A partir daí, Bolsonaro passou 28 anos usufruindo das delícias da democracia. Ele emendou um mandato de deputado atrás do outro. Graças ao antipetismo que explodiu numa insurreição popular, uma insurreição que levou à deposição da Dilma Rousseff, graças a essa insurreição, o Bolsonaro migrou do baixo clero parlamentar para o Planalto. Agora, esse mesmo personagem transforma a presidência da República num santuário de adoração da ditadura e dos seus torturadores. No início do governo, o Bolsonaro exercitou um modelo meio tosco de democracia, usou as redes sociais como megafone para convocar apoiadores a saírem às ruas, para forçar o Congresso a aprovar as propostas do governo. E agora ele se declara avesso a manifestações, embora reconheça que a manifestação é um direito constitucional. Aí diz que não vai tolerar vandalismo e terrorismo, nas palavras dele. A exemplo do que aconteceu no Brasil de 2013, a insatisfação, como eu dizia há pouco, virou uma revolta no Chile e adjacências, porque o Estado reagiu de forma truculenta. No Brasil de 2013 e depois, no Brasil de 2016, também havia nas ruas aqui grupelhos que injetavam violência ali nas manifestações, e não era qualquer violência, não, havia incêndio de ônibus, havia depredação de patrimônio público, quebradeira de vitrines, danificavam caixas eletrônicos, era vandalismo do brabo. E aí esses vândalos, criminosos em verdade, ganharam um apelido chique, eram Black Blocs, e a destruição que eles promoviam era justificada não como uma coisa que vinha da Venezuela ou de Cuba, não, era um protesto de inspiração anarquista e eles macaqueavam grupos que agiam nos Estados Unidos e na Europa. Esse tipo de bandido, ele deve ser preso, processado, condenado, e dentro da democracia isso se faz com polícia bem treinada e equipada. O resto, qualquer coisa fora disso, é arrobo ditatorial que não condiz com o estágio civilizatório que o Brasil já alcançou. Constantino. Eu acho que tem que separar essa discussão aí, o excludente de ilicitude. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Para o trabalho do dia a dia, do cotidiano da polícia, eu acho um tema muito importante. Basta conversar com qualquer policial, e hoje em dia talvez jornalistas devessem passar mais tempo conversando com a polícia e menos tempo conversando com as ONGs de direitos humanos e coisas do tipo. E aí é entender a dificuldade que o policial encontra no seu trabalho, né? Ganhando pouco, tendo que subir morro com uma geografia totalmente desfavorável a ele, com bandidos altamente armados, em troca de tiro intensa, e se ele vai lá e dispara e tudo mais, depois ele sabe que ele está ferrado, ele vai ter um processo, vai estragar a vida dele. Então, é óbvio que os policiais estão reclamando das condições de trabalho hoje e dizem que não conseguem proteger a população, né? Então, eu acho que é um debate importante
o excludente de ilicitude, sim. Não pode ser licença para matar, e não é isso que está sendo proposto. Não é 007, não é o policial sair puxando arma, atirando a esmo e ficar por isso mesmo. Isso é uma caricatura que alguns fazem, mas é sim poder dar uma segurança maior para um policial que vive inserido nesse contexto de tensão que eu acabei descrevendo de forma muito sucinta. Já a questão de reagir a manifestações terroristas, né? Eu acho que é preciso ser realista aqui. Os Black Blocs foram lembrados aí pelo Josias, é um bom exemplo. Aquilo ali não são garotos idealistas, são vagabundos criminosos com um pendor terrorista, né, anarquista, com uma coisa de destruir tudo, destruir o sistema. Eu acredito muito no pilar da ordem para a sociedade. Liberdade é um pilar fundamental e ordem social é outro pilar fundamental, inclusive sem o qual a liberdade não sobrevive. Não sobrevive. Nós não podemos cair na anomia, nesse clima de que vale tudo e de que não há lei, né? É lei da selva. Então, eu acho que tem que ter uma repressão firme, ainda mais em ambientes de aglomeração, de multidão, porque isso pode sair do controle muito rápido, muito rápido. Tentaram, em 2013, levar o Brasil por esse caminho. Vamos comparar, e as pessoas jogam no mesmo saco, né? Vamos comparar com as manifestações que culminaram depois no impeachment de Dilma e tudo mais, que destacaram o papel de um MBL e companhia. Eram manifestações pacíficas, com famílias na rua, de verde e amarelo, bandeira do Brasil. Não tinha nada a ver com aquelas manifestações de Black Blocs, que a imprensa sempre dava a seguinte chamada: manifestações começam pacíficas e acabam em violência. Claro, nenhuma vai começar já com a violência, mas era parte do show. Aquela turma de inocentes úteis liderando os baderneiros que vinham atrás depois com o pretexto de quebrar tudo e atacar a polícia. Então, com essa trupe, com essa corja, não pode ter moleza. Não pode ter moleza, é repressão. E achar que vai cantar Imagine ou vai vir com 2 cacetetes e falar esteja preso em nome da lei, né, é uma piada de mau gosto, é não querer encarar a realidade como ela é. Então, eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco mais sério e adulto em nosso país, o que obviamente exclui a turma das ONGs de direitos humanos. Vera. Tendo um debate bem sério e adulto, o excludente de ilicitude já existe. Ele está previsto no Código Penal, no artigo 23, e diz: não há crime quando um agente pratica um fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que se quer é ampliar o excludente de ilicitude, acrescentando várias questões subjetivas ao que pode ser definido como esses estados de necessidade, de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal. E aí você abre a janela do inferno para você perdoar, por exemplo, crimes como os que vêm sendo cometidos no Rio contra a população civil por policiais. Porque se você alegar forte emoção ou qualquer tipo de coisa que são as características que estão no projeto, você abre a interpretação para o alvitre de um juiz. E geralmente policiais, e principalmente militares são julgados pelo Tribunal Militar. Então, eu não acho isso razoável e isso não nos leva para um lugar de mais ordem, nos leva para um lugar de arbítrio, nos leva para um lugar em que a divisão entre as pessoas que fazem a defesa e a proteção da sociedade e aquelas que têm licença sim para matar, fica muito tênue, fica muito comprometida. É por isso que o Congresso, em primeiro lugar, retirou do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro esta ideia de se ampliar, não é criar, é ampliar um excludente de ilicitude que já existe na legislação brasileira. Bolsonaro dobrou a aposta e está propondo um excludente de ilicitude para operações da lei, de garantia da lei e da ordem, o que significa que militares, num protesto, como o que houve no Chile, se reprimirem os protestos da maneira como houve no Chile, que o próprio Sebastião Pinheira, presidente de direita, veio a público reconhecer que houve várias exorbitâncias ali, no nosso caso não. No nosso caso estaria tudo certo, porque seria justificado por uma
etérea situação de terrorismo, o que quer que seja. Protestos existem em todos os lugares do mundo e cada vez mais. A gente tem visto protestos que surgem por causas muitas vezes pouco detectáveis antes. Pode acontecer no Brasil, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O que se tem de ter é inteligência, não para paranoicamente prever que pode acontecer alguma coisa a partir das nuvens, mas antever quando essas coisas estiverem sendo organizadas e indo para a rua. Isso qualquer inteligência bem aparelhada consegue fazer. E, segundo lugar, fazer com que esses protestos sejam reprimidos por forças policiais treinadas e responsáveis e que, em caso de excesso, essas forças também respondam. Vamos imaginar, por exemplo, uma greve como a dos caminhoneiros, né? Que teve características também bastante complicadas ali, de colocar o país refém num determinado momento, abastecimento em crise. Haveria uma GLO para reprimir a greve dos caminhoneiros, ou aí, porque o bolsonarismo incitou, é um movimento ok e razoável e vamos deixar ele acontecer? Percebem que a linha divisória para definir o que é, entre aspas, terrorismo e o que é protesto legítimo vai ficando muito tênue quando se baixam os flancos e se baixam as balizas? Então é por isso que a coisa tem de ser muito clara. Democrata não tergiversa com limites também para repressão, porque eles podem se voltar contra a democracia assim, ó. Na Venezuela foi dessa maneira.